Oi, pessoal, tudo bem? Estamos de volta para continuar a jornada do nosso visto EB2NW e vamos seguir. No último vídeo a gente conversou um pouquinho mais sobre datas, sobre documentos e como dar entrada nesse processo. E dando seguimento, a gente vai falar depois que a data chega. Então a gente ficou lá aguardando a parte da entrevista, chegou a minha hora. E agora, o que eu faço? Continuo esperando? Então, nesse vídeo eu vou explicar melhor para você qual é o próximo passo, que é o exame médico. Então, recapitulando o que a gente falou no último vídeo, que é relevante para o que eu vou dizer para vocês agora. O visa bulletin é aquela data que vocês estavam aguardando, a data da entrevista. Assim que chegar a sua vez, eu tinha comentado que ainda vai levar alguns dias até você receber a carta. Não é uma carta que vai chegar do correio, calma. É um e-mail que vai estar escrita a data da sua entrevista, enfim, aquelas informações que eu já tinha passado. Se você ainda tem dúvidas, volta no vídeo anterior que eu explico bem melhor lá. Com essa carta da sua entrevista, que você vai poder agendar o seu exame médico. Não tem como você agendar antes. Então você tem que estar esperando esse retorno deles. Com a carta, você tem que agendar o exame médico o quanto antes. Assim, isso é uma recomendação. Porque o que acontece? Esse exame médico, a partir do dia que você faz, você tem 6 meses para entrar no território americano. O exame médico ele tem essa validade, até porque você está validando a sua saúde para poder mudar de país. Então ele não é pro resto da sua vida. São 6 meses, a partir do dia que você fez o exame médico. Então, eles pedem, por conta também de aguardo dos resultados dos exames, que você faça o exame médico com 7 dias de antecedência da sua entrevista. Só que assim, fica meio em cima se deixar para a última hora, então recebeu o e-mail, já vai lá, já agenda, já garante, até porque uma questão muito importante é que não é exame médico com qualquer médico. Tem os médicos específicos que você tem que estar agendando. Certo, então, que médicos são esses? Onde eu posso encontrar esses médicos? Quantos médicos são? O que eu faço? Que dia, que hora, que data? Calma. Vou explicar um pouco melhor para vocês. Então, pegando aqui, são 4 locais em que você pode estar fazendo esse agendamento. Por isso que eu digo, tenta ver o quanto antes, porque se não tiver agenda, por exemplo, no estado que você mora, no meu caso, São Paulo, tem médico em São Paulo, a gente fez aqui mesmo. Mas se não tivesse, a gente ia ter que ir para outro estado. Estados esses são São Paulo, como já comentei, Brasília, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Só esses 4 têm os médicos credenciados que vão estar realizando o seu exame médico para o visto EB2NW. Então, reforçando para vocês, agenda assim que chegar a sua carta. No nosso caso, a nossa carta chegou praticamente no fim de semana. Mas independente, a gente já deixou um e-mail pronto, vocês procuram, né, as clínicas credenciadas, onde vocês têm a preferência de realizar os exames. E vocês podem ligar, mandar e-mail, ver se tem o WhatsApp também. A gente mandou por e-mail mesmo, já anexou ali a carta, já fez ali tudo que precisava. Dá uma olhada também nos documentos que vocês precisam. Entre em contato quanto antes, porque a sua entrevista não tem como ser reagendada. O exame você escolhe, né, a data que eles têm para te oferecer, você escolhe o que for se encaixar melhor. Mas se você não conseguir uma data, passar do prazo, já era. Não tem como você falar, você pode adiar minha entrevista para a semana que vem? Então faz o quanto antes. E além disso, você vai entrar em contato com o pessoal, as clínicas credenciadas. Uma coisa importantíssima dessa parte médica do visto é as vacinas. O que acontece? Os americanos, né, lá os Estados Unidos, eles pedem algumas vacinas específicas. Pode ser que tenha na sua carteirinha, pode ser que não tenha. Então você pode até dar uma estudada, dar uma olhada sobre isso, que vacinas são essas que eles exigem, quais não. Se você não tem, corre atrás antes. Já vai lá, vê se no posto eles estão oferecendo, se não paga no particular, porque o que acontece? E se eu não tiver? O médico vai fazer um pedido para você, mas não é, tá bom, vou ver, semana que vem eu digo. Não, no mesmo dia, você vai ter que ir também no local credenciado, pagar o valor que eles vão pedir. E esse local credenciado é o Fleury. Então, os exames que você vai realizar, você vai lá na consulta médica, ele vai passar para você os exames, vacinas se necessários, todos são feitos no Fleury. E eu acredito que vocês têm conhecimento que o Fleury não é baratinho, tem lá o seu valor. O atendimento é maravilhoso, a gente fez, foi tranquilo, sem filas, inclusive essa parte do visto, você vai lá no Fleury e fala, pro visto X, estou fazendo para imigração. Eles já sabem, então é um tratamento diferente, vocês vão para uma ala diferente, vamos dizer assim. Então, uma observação sobre tudo isso é que eu estou contando para vocês a minha experiência.
Como eu fiz em São Paulo, o laboratório credenciado era o Fleury. Nos outros estados eu não vou saber dizer, mas as clínicas credenciadas, eles vão direcionar vocês, até porque eles são credenciados, eles sempre estão fazendo esse processo com outras pessoas também. Então, se vocês tiverem alguma dúvida referente ao estado que vocês estão fazendo, se não for São Paulo, pode perguntar para eles que eles vão guiar vocês a respeito de documentação também, eles conseguem estar auxiliando. Certo, agora a parte mais técnica das documentações que pediram pra gente aqui em São Paulo. Eu vou dar uma lida para vocês e o que a gente teve que levar na parte do exame médico foi a carta de agendamento, que já deixei bem claro para vocês que vocês precisam dessa carta do agendamento lá no consulado para agendar os exames, passaporte ou identidade nacional, 10 fotos coloridas 3x4 tiradas recentemente, isso seria por pessoa, no nosso caso, nós quatro, a família, cada um tinha lá suas 10 fotinhos, tá bom? Uma cópia dos seus registros de imunização. Aqui eu tenho até uma dica, leve, né, a sua carteirinha de vacinação, não importa se ela tá caindo pó, os pedaços, leva o que você tem. E tem a opção do SUS, meu SUS digital, se não me engano, esse é o aplicativo. E lá você consegue ver, tem digitalmente, você vai lá, imprime, tem em PDF e leva também. Mas não deixe de levar a carteirinha se você tiver, tá bom? E por fim, a página de confirmação do DS 260, é um documento que vai acompanhar você aí praticamente pelo processo inteiro. Certo, então, Emily, já deixei tudo certo, meus documentos já estão separados, já deixei a minha carteirinha em dia, já sei onde que eu vou fazer, já tá agendado. E aí? Isso tudo é tranquilo quando você chegar lá. É aquilo que eu falei, você tem o seu horário agendado. Aqui no nosso caso, né, em São Paulo, a gente chegou, já fomos ali os primeiros a ser atendidos, não tinha mais ninguém esperando com a gente. Super atenciosos, eles guiam, eles realmente auxiliam a gente no que a gente precisa e tal. Mas e o dinheiro? Tem que pagar um valor. E assim, esse valor ele varia, até porque tem relação com dólar, enfim. E por pessoa, no nosso momento aqui em São Paulo, é R$ 950. E não dá para parcelar, não. É 100% à vista. Ou você paga no Pix, ou você paga no débito, ou você paga em dólar, ou você paga em dinheiro. São essas as opções que eles deram pra gente aqui em São Paulo. Eu não sei nos outros estados se segue esse mesmo padrão. E outra coisa importante que a gente teve que fazer foi pagar para reservar essa data de agendamento dos exames, né? Então a gente teve que pagar um valor ainda antecipado, também à vista, para reservar. Já fui no médico, o que que ele vai passar para você, né, no seu exame médico ali? Ele vai passar justamente quais exames você vai fazer no laboratório e se precisar também as vacinas, por isso que eu disse. Procure deixar em dia a sua carteirinha. Então ele vai passar para você os exames, até porque dependendo da idade de quem está fazendo visto, tem exames que precisam, exames que não precisam. O mesmo para vacina, dependendo da idade, tem algumas vacinas que você precisa tomar. Já passou de uma certa idade, já não precisa mais. Então, o doutor, ele vai guiar isso tudo para vocês, ele vai explicar bonitinho essa questão, por que que ele está pedindo, por que que não precisa. Porque se você leu antes, tem os papéis lá, você consegue ver mais ou menos o que, que você vai precisar. Que vacina que precisa tal idade, você consegue ter uma noção. Você fala, doutor, mas por que, que não vai precisar dessa? Ah, por causa de tal. Ele vai guiar vocês com isso, vai dar os papéis, vocês vão lá no laboratório credenciado, no meu caso, o Fleury. Então, com os exames, você também vai ter que pagar, vai sair do seu bolso. E se prepara porque é mais ou menos 1.000 por pessoa para você pagar, no meu caso, o Fleury, não sei em outros laboratórios. Então, se você quiser fazer uma cotação antes, não sei, aí é por questão de vocês. Hoje em dia, no ano que a gente fez aqui, 1.000 por pessoa. E ainda, se você não tiver com as vacinas em dia, tem mais a vacina para você pagar. Então, pessoal, não tem como fugir do laboratório credenciado. Não adianta você falar, tá, vou fazer, você passa em outro médico, pega outro pedido exatamente igual e faz em outro local. Tem que ser com o pedido do médico que ele vai te entregar. Inclusive, esse pedido é todo personalizadinho. Tem aquelas fotos que vocês vão levar, eles vão colocar no pedido, bonitinho, e tem que ser no laboratório credenciado. Não tem jeito, não adianta, não tem como fugir. Vai ter que pagar, vai ter que fazer os exames. E é isso, certo? Já passei para vocês mais ou menos todas as informações que vocês precisam para dar início no agendamento do exame médico, o que você vai precisar levar, o que não vai, o que vai pagar, o que não vai. E agora eu vou passar como foi a minha experiência pessoal. Como eu já tinha comentado, eu fiz aqui em São Paulo. E a gente preferiu ir de metrô mesmo, até porque
essa clínica credenciada ficava ali na região da Faria Lima. Então a gente teve que andar, acho que por volta de uns 5, 10 minutinhos do metrô para chegar na clínica, foi bem tranquilo. E de carro tem trânsito, enfim. Se tinha o metrô, pra gente é melhor. E da clínica até os laboratórios da Fleury, né? A gente pegou Uber. Resolveu o assunto com Uber. Foi acho que também 10 minutinhos de Uber para ir até lá. Também não é tão caro porque não é tão longe. Então a gente preferiu fazer dessa forma. Até porque se a gente fosse de carro, além do estresse, do trânsito, tudo, o estacionamento também ia ser caríssimo. Ia ser mais uma coisa para pagar a parte. O metrô sairia mais barato, né? Sem falar que tirava o estresse do trânsito e também do atraso. Já pensou se você se atrasa, enfim. O metrô foi um pouquinho mais certo pra gente que tá aqui em São Paulo. Nos outros estados, aí recomendo que vocês se organizem antes, vejam onde está localizado, vê se tem estacionamento, se não tem, se dá para ir de carro, como é que faz. Mas aqui em São Paulo a gente tem essa facilidade do metrô, foi o que a gente decidiu fazer. Então, chegamos lá na clínica, só tinha gente, era um predinho comercial até que antigo, liberaram, pediu pra gente subir, subimos, só tinha a gente mesmo. Era um horário reservado para a família toda, ficamos lá, esperamos um pouco, entregamos os documentos, é, falamos um pouquinho com eles também. É legal que nessa parte todo mundo olha para você e fala, já tá chegando no final, né? Tá chegando a ida, porque realmente são as etapas finais. Então, naquela salinha de espera, ficamos tranquilos. O doutor chamou, eles fazem ali alguns testes médicos, né, bem simples com a gente. O doutor também faz algumas perguntas sobre a saúde da família no geral, né? E passando tudo isso, ele entrega os papéis importantes pra gente fazer os exames depois. E ele também dá algumas recomendações. Isso, no meu caso, em São Paulo, eu não sei como são os outros doutores, mas acredito que como eles trabalham sempre com esses casos da imigração, eles devem guiar o pessoal também. Então ele explicou pra gente o que a gente precisava levar para a entrevista, porque tinha um papel que ele entregava pra gente, tem que estar guardando, separando para levar na entrevista. Isso fica também, que eu vou reforçar para vocês no vídeo da entrevista, claro. E ele até recomendou da parte do exame de raio-x, que precisa ser realizado, para a gente levar no aeroporto. Ele disse que pode ser que peçam para ver, e aí é bom ter ali na mala de mão para ficar fácil, vai que, né? Melhor se prevenir. Então, é um atendimento bem bacana, eles, como eu disse, guiaram a gente, explicaram tudo bonitinho, dão essa atenção maior para o caso. Então, saindo lá da clínica médica, pegamos o Uber para o Fleury, atendimento, claro, muito bom, até porque é aquilo que eu falei para vocês vão chegar lá, vocês falam, né, que é o caso do visto e eles já te direcionam para fazer especificamente no visto. Então aí vai lá, faz o pagamento rapidinho também, não tem aquela coisa de ficar esperando para fazer exame, às vezes a pessoa fica traumatizada, fica 1 hora esperando, não me chama para fazer exame. Não, é um exame atrás do outro, acabou. Depois saem os resultados, é bem tranquilo mesmo. Tem até lá as cafeterias, você come à vontade, toma 50 cafés, sai feliz da vida. Então foi tudo muito tranquilo. Realmente a parte mais complicada é o pagamento. Não tem o que fazer, não tem como fugir, da clínica você tem que pagar à vista. E os exames até dá para parcelar, mas da clínica fica um pouquinho pesado, né? Porque é por pessoa. Então você tem que estar se programando com isso e tem que estar com dinheiro ali na hora. Então uma coisa que eu falei bastante também foi sobre a questão das vacinas. No nosso caso a gente precisou tomar umas que não tinha na nossa carteirinha, a gente não tinha tomado antes. Também, como eu disse, no Fleury, novamente. Ficava ali, é que a gente foi no Fleury, que é Líbano, e aí várias unidades meio que separadas, mas juntas. Então a gente foi andando mesmo, 5 minutinhos, atravessando a rua, já estava ali onde eles aplicavam a vacina. Mesma coisa, explicamos que era o caso do visto, já direcionaram a gente rapidinho, fizemos o pagamento da vacina e resolveu isso. Então, com o resultado desses exames, você não precisa mandar eles para ninguém. Esses exames já vão direto para o médico. Uma coisa que eu até esqueci de comentar com vocês é, o doutor que vocês vão passar lá na clínica médica, ele passa toda aquela carteirinha sua de vacinação, tudo que você está passando dele, ele passa pro site ali do governo americano. Ele praticamente faz uma carteirinha de vacinação americana para você. Então por isso que às vezes até demora um pouquinho, ainda mais no nosso caso que foram 4 pessoas, foi 4 carteirinhas diferentes que ele teve que ficar lá digitando, passando pro site lá do governo americano. A mesma coisa vai acontecer com o resultado desses exames, também vai direto. Bom, sobre o exame médico, é isso. Eu acho que falei tudo, mas se vocês tiverem algum tipo de dúvida, alguma coisa, quiserem algo mais direcionado sobre
documentos ou sobre valores, manda uma mensagem pra gente no Instagram ou escreve aqui mesmo nos comentários que a gente responde vocês qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o exame médico, até porque no próximo vídeo a gente vai falar sobre a tão esperada entrevista. Depois dos exames, é o último passo que a gente tem que esperar, justamente a entrevista. Então, a gente fica por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.